A maioria das pessoas que decide montar uma carteira de dividendos pela primeira vez comete o mesmo erro. Montar uma carteira de dividendos do zero não é sobre ter muitas ações. Carteira com empresas de menos concentra demais o risco em um único setor ou empresa. O problema de quem começa com 30 ações é que você vira um colecionador de papéis e não um investidor. Compra 30 ações diferentes, um pouquinho de cada uma, e depois de 3 meses olha para a tela achando que está diversificada, mas não consegue explicar o negócio de nenhuma das empresas que tem na carteira. Isso não é diversificação, isso é confusão com etiqueta de estratégia. Montar uma carteira de dividendos do zero não é sobre ter muitas ações, é sobre ter as ações certas, compradas ao preço certo e entendidas com profundidade suficiente para você não entrar em pânico na primeira queda. Eu vou te falar do zero, a estrutura sugerida para uma primeira carteira de dividendos usando a nossa metodologia do AGF, com critérios claros, exemplos práticos e os erros mais comuns que você precisa evitar desde o começo. Essa é provavelmente a primeira dúvida de quem está montando a carteira pela primeira vez. E a resposta que o AGF defende há anos é a mesma: depende. Depende do seu aporte mensal, depende se você já tem um dinheiro inicial para começar. Tudo isso vai ditar a quantidade de ações dentro da sua carteira. E sendo bem direta, aqui vai a minha sugestão. Se o seu aporte mensal está entre 300 e 500 reais, a recomendação é você começar com uma ou duas empresas. Se está entre 500 e 1.000 reais, de 3 a 5 empresas, que já é o intervalo interessante. Com 5.000 disponíveis, você já consegue diversificar entre 5 a 7 posições. E com 10.000 ou mais, uma carteira entre 7 e 12 empresas já é completamente viável e bem estruturada. Não existe um número mágico, mas existe uma lógica por trás disso. Carteira com empresas de menos concentra demais o risco em um único setor ou empresa e qualquer problema pontual pode afetar todo de forma desproporcional. Carteira com empresas demais, pelo menos no começo, vira uma armadilha. O problema de quem começa com 30 ações é que você vira um colecionador de papéis e não um investidor. Você não acompanha direito nenhuma das empresas, não lê os resultados com atenção, não entende o que está acontecendo quando a cotação cai e no final você acaba tomando decisões baseadas na emoção, não em análise. A concentração inteligente em poucas empresas bem estudadas é o que permite que você desenvolva convicção sobre o que tem na sua carteira. Convicção é o que te mantém investindo nos momentos difíceis, com certeza vão aparecer. Outra razão prática para você começar com poucas empresas é o efeito psicológico dos dividendos. Quando você tem uma carteira pequena e disciplinada, você vê os dividendos chegando, você acompanha cada pagamento, você percebe o crescimento ao longo dos meses. Isso cria um reforço positivo que te mantém no jogo do longo prazo. Com 30 posições pequenas, os dividendos chegam em gotinhas tão minúsculas que você nem percebe. E aí vem o desânimo. E o desânimo, a frustração no mundo dos investimentos é tão perigoso quanto ficar parado. A gente falou sobre o BEST, que são os 5 setores que o AGF usa como filtro para a carteira previdenciária. São eles: bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. E é exatamente sobre essa estrutura que a sua primeira carteira de dividendos deve ser construída. A lógica por trás disso é muito simples, mas também poderosa. Cada um desses setores tem uma dinâmica diferente, uma sensibilidade diferente a ciclos econômicos, taxa de juros, câmbio, etc. E quando você tem, por exemplo, uma empresa de cada setor na carteira, você não está dependendo de que tudo dê certo ao mesmo tempo. Bancos sofrem mais em momentos de crise e de crédito. Energia e saneamento são mais resilientes porque a demanda pelo serviço não desaparece. Seguros têm uma dinâmica própria ligada ao índice combinado e ao resultado financeiro das reservas e também ao sinistro. Telecom tem receita recorrente por assinatura e resistência aos ciclos econômicos. Juntos, esses 5 setores formam uma carteira que distribuem bem os riscos sem diluir demais o seu foco. Uma dúvida que aparece muito por aqui é: precisa ter os 5 setores desde o começo? E a resposta honesta é que não necessariamente, mas se você puder é o ideal. Se você está começando com um valor menor, concentre em 2 ou 3 setores que você conheça melhor e vá ampliando à medida que o patrimônio cresça e que o seu conhecimento também aumente. O importante é que cada empresa que entra na sua carteira seja por uma razão clara, baseada em análise, não por impulso ou por indicação de alguém cuja metodologia você não conhece.
Falando em metodologia, os preços tetos de todas as empresas do BEST, lembrando que são empresas cujas receitas são corrigidas pela inflação, hein? São calculados e atualizados periodicamente pelo time de research aqui do AGF. Definir o seu valor de aporte mensal talvez seja o seu primeiro passo. O segundo é um pouco mais crítico, é decidir qual empresa de cada setor vai entrar na sua carteira. E aqui tem um critério que o AGF usa e que precisa ficar gravado aí na sua cabeça. Você só compra uma empresa se conseguir explicar o negócio dela em 3 frases simples. Isso não é exagero, é um filtro poderoso. Se você não consegue explicar o que a empresa faz, como ela ganha dinheiro e por que ela é tão capaz de pagar dividendos de forma consistente, a verdade é que você não tem convicção suficiente para carregar esse ativo nos momentos mais difíceis. E os momentos difíceis, de novo, vão acontecer. A cotação vai cair, vai sair alguma notícia ruim, vai ter algum resultado ou outro que decepcione o mercado, e aí a sua única âncora vai ser justamente essa clareza de saber o porquê você comprou aquela empresa e por que o negócio continua sólido e com vantagens competitivas. Além da compreensão do negócio, os 3 critérios objetivos que você precisa verificar antes de qualquer compra são o histórico de dividendos, a sustentabilidade do resultado e também o preço teto. No histórico de dividendos, você quer ver a consistência ao longo de pelo menos 5 a 6 anos. Uma empresa que pagou dividendos em 2 dos últimos 5 não é uma pagadora recorrente de dividendos, é uma empresa que pagou dividendos em 2 anos, provavelmente por algum motivo não recorrente. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Já na sustentabilidade do resultado, você quer confirmar que o lucro que está gerando os dividendos não seja pontual, que não veio da venda de um ativo ou que, por exemplo, não dependeu de um evento meramente contábil. Você quer ver o lucro que vem da operação, que se repete trimestre após trimestre, que cresce de forma gradual e previsível ao longo dos anos. E aí você vai para o fluxo de caixa e confirma que os dividendos estão sendo pagos por caixa real e não com alavancagem. E o preço teto, que é o limite que você deve respeitar na hora de comprar uma ação, para garantir um retorno mínimo aceitável, um dividend yield ao longo do tempo. Empresa boa comprada acima do preço teto ainda é uma boa empresa, mas a sua entrada foi a um preço caro e o retorno sobre o seu capital investido vai ser menor do que ele poderia ser sob a nossa metodologia. No longo prazo, a diferença entre você comprar consistentemente abaixo do preço teto e comprar sem esse critério é enorme, especialmente quando o efeito dos juros compostos começa a amplificar cada decisão que você tomou lá atrás. Chegou a hora então da gente ir para a prática, tá? E obviamente a gente vai usar aqui para te auxiliar o nosso app do AGF. Só para te explicar, tá? O app do AGF ele é uma grande Ferrari. Tudo que vocês precisarem aqui de dados brutos, históricos, projetivos, tratados ou não, tem aqui na plataforma. O que eu vou ensinar para vocês é uma forma prática, é a forma que eu mais gosto, que eu mais utilizo para fazer os filtros das empresas. Lembrando que a gente tem aqui dados de mais de 400 empresas listadas na bolsa. O primeiro passo é aqui, ó, clicar na aba Empresas, que vocês estão vendo aqui o mouse na tela aí para vocês, tá? Nessa aba de empresas, aqui tá vendo, ó, embaixo de investimentos, isso aqui é uma grande lista com simplesmente todas as empresas, sem absolutamente nenhum filtro aqui em cima. Se você quiser ver assim para ter mais opções, você pode filtrar, tá vendo, ó, tanto pelo dividendo projetivo, que é aquele que vai mostrar o futuro, e aqui a gente fala do ano de 2026, ok? Ou a média, que ela tende a ser um pouquinho mais conservadora, mas lembrando que a gente está olhando para um histórico, ela está olhando para o passado, para a fotografia do passado da média de 6 anos, ok? Então, a depender da ótica que você queira ter aqui, você vai usar ou projetivo ou médio, o que tiver a seu critério. Ao final eu vou dizer o que eu mais gosto de usar, tá? Aqui também a gente tem para você fazer um ranking, né? Ou seja, elencar essas empresas das mais interessantes para as menos interessantes, também a depender do seu critério. Mas eu quero falar aqui especificamente dos filtros, ok? Porque aqui, lembrando, o ser humano é complicado. Quanto mais opção você dá para pensar, mais confuso você fica. Então aqui eu tô numa conta, obviamente que é uma conta aqui para o nosso uso, tá? Não representa a carteira de ninguém. Eu vou clicar aqui nos filtros, tá vendo? E o primeiro filtro que eu vou ativar é esse aqui, ó, onde investir fórmula AGF. Tá? Aqui a gente usa alguns critérios próprios da nossa estratégia e tem uma curadoria da equipe de análise, então não vai aparecer qualquer empresa aleatória aqui, porque lembrando, aqui não tem julgamento de valor, né? Aqui são todas as empresas ranqueadas única e exclusivamente pelos indicadores, né? Mas claro que
tudo tem que ser colocado em perspectiva. Então, você colocando aqui, ó, tá vendo? Ó, ativando esse filtro do exibir somente dentro da estratégia, ok? É esse que eu ativei aqui. Lembrando que se você está começando a sua carteira, é esse que você tem que ativar. Caso você já tenha uma carteira bem definida, enfim, você está muito confortável com as empresas que você tem na carteira e você só quer ver as suas empresas, aí você ativa esse filtro aqui embaixo que ela só vai mostrar as empresas da sua carteira, mas não é o caso aqui do nosso exemplo. Segunda ativação que você vai fazer nos nossos filtros é aqui, ó, clicar em setores, todos os bests. Tá? Então aqui muito em linha com o que a gente ensinou para vocês ao longo aqui dessa série, ok? A gente vai ser super conservador. E nos filtros avançados, não vou entrar nesse mérito, mas aqui você pode colocar alguns filtros como cotação, dívida líquida EBITDA, etc, tá? EV/EBITDA, entre outros, que como o próprio nome sugere, são filtros mais avançados. E aí você vai clicar aqui em aplicar. E aí aqui isso aqui vai te cuspir uma lista, lembrando, a depender do que você programar aqui, ok? Como eu gosto de ver. Não simplesmente pelo maior dividend yield, eu gosto de colocar pelo MDI mais próximo. O que é o MDI? Mapa do dividendo inteligente. É quem está mais próximo de pagar. E aí a gente vai ter essas bolinhas aqui, ó, MDI, tá vendo? Ele vai elencar da que estiver a mais próxima para o mais longe de você, da probabilidade de já ter um anúncio imediato desse dividendo. Voltando para aquela questão, né, do que usar, o DPA projetivo, que é o preço teto projetivo, ou o preço teto médio. Eu já dei um spoiler por aqui. O preço teto médio, ele tende a ser mais conservador, ok? Então você vai olhar a foto do passado e você vai entender, levar como uma verdade aqui nas suas premissas de que, mesmo que a empresa não esteja na realidade dos últimos 6 anos, a tendência é que ela retorne à média. Então ela costuma ser um pouquinho mais permissiva, vamos dizer assim, e um pouquinho mais conservadora nesse sentido, principalmente porque a gente está falando aqui de empresas com bom e longo histórico, tá? Então eu vou colocar a média aqui, que ela é um pouquinho mais conservadora, e também deixei aqui pelo MDI mais próximo. Então aqui, ó, a gente já vai mostrando, ó, a primeira da lista, Taesa, tá com dividend yield médio aqui de 8,83%, ou seja, tá bem abaixo do teto, tá próximo aqui de um anúncio, né, entre março, abril, finalzinho de março, início de abril, ela tende também a anunciar. A gente tá num período agora que as empresas divulgam a mercado as suas propostas para a AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, que é quando nessa época, entre março e abril, são propostos os novos dividendos referentes ao ano do exercício que vai ser votado, tá bom? Inclusive, vote nas empresas em que você é sócio, já fizemos um conteúdo sobre isso também lá nas minhas redes, tá?